Olá, seja bem-vindo ao meu canal Cultura e Teologia, eu sou o Valmir Nascimento e hoje nós temos um assunto aqui para tratar que é um assunto espinhoso, mas que precisamos tratar, que é o caso do Ravi Zacarias, né? Por que precisamos falar sobre Ravi Zacarias? Bem, como é de conhecimento geral, Ravi Zacarias foi um grande apologeta, um grande teólogo cristão, ele tinha um grande ministério na área da defesa da fé cristã, trabalhando aí com o seu ministério, o Ministério Ravi Zacarias Internacional, e ele tinha realmente uma grande contribuição na área da apologética, na área da defesa da fé cristã, viajando o mundo todo, defendendo o evangelho diante de ateus. Ele participou de vários debates, de várias cruzadas, esteve em vários centros educacionais ao redor do mundo. Ele formou também grandes defensores do evangelho, o ministério dele tinha essa pegada muito forte, além, é claro, de todas as obras que o Ravi Zacarias ele escreveu. O Ravi Zacarias ele era um indiano por nascimento, mas viveu boa parte da sua vida ali nos Estados Unidos e construiu toda a sua trajetória, o ministério dele ali nos Estados Unidos. Então, todos aqueles que são leitores, que estudam a teologia, principalmente apologética, já tiveram acesso a alguma produção do Ravi Zacarias. E quando ele faleceu no ano passado, todos nós fomos abalados, porque se tratava de um dos maiores nomes da apologética cristã, por conta do legado, por conta da contribuição dele, e ele faleceu de uma forma triste, né, que é vitimado por um câncer. Enfim, ocorre que, mais recentemente, depois da morte dele, algumas denúncias começaram a surgir sobre a conduta do Ravi Zacarias no aspecto sexual. Eu quero aqui trazer somente algumas informações de uma matéria que foi publicada no Gospel Mais, que diz assim: o Ministério Internacional Ravi Zacarias confirmou que seu fundador, o apologeta que dá nome à entidade, realmente se envolveu em má conduta sexual. Ele faleceu em maio desse ano e as acusações surgiram meses após sua morte, causada por um câncer. O Erudim, que é o ministério dele, contratou a auditoria Miller e Martin para investigar alegações feitas contra Ravi Zacarias e liberou um relatório na última quarta-feira, dia 23 de dezembro, pontuando que, infelizmente, diz-nos aqui o relatório, que infelizmente a atualização da investigação provisória indica que esta avaliação do comportamento de Ravi é verdadeira. Prossegue dizendo o relatório: esta conduta imprópria é profundamente perturbadora e totalmente inconsistente com o homem que Ravi Zacarias apresentou tanto publicamente como em particular, e tanto ao longo de mais de 4 décadas de ministério público, acrescentou o relatório. Então, o que aconteceu? O ministério que foi fundado pelo Ravi Zacarias, que trazia o seu nome, contratou uma auditoria independente a partir das acusações que estavam sendo apresentadas e começou esse trabalho de investigação. E agora, em dezembro, eles soltaram esse relatório. É um relatório ainda não conclusivo, é um relatório parcial. A auditoria ainda não está finalizada, mas pelos elementos, pelas provas, pelas testemunhas que eles já levantaram até então, tudo indica que há evidências que apontam realmente que as acusações que pesam contra Ravi Zacarias são acusações verdadeiras, ou seja, ele realmente, infelizmente, assediou sexualmente algumas mulheres, e aqui não vou entrar nem nos detalhes, porque realmente não cabe aqui aprofundarmos na temática. O que se pode dizer é que é absolutamente reprovável e algo que causa em nós, que somos cristãos, principalmente a nós que tínhamos uma grande estima pelo Ravi Zacarias, realmente uma profunda tristeza, porque nós tínhamos uma grande admiração pelo trabalho dele, e quando isso acontece, isso de fato nos abala de alguma maneira. Diante disso, por que nós precisamos falar sobre essa temática?
precisamos falar sobre essa temática, porque da mesma maneira que nós sempre valorizamos o trabalho do intelectual, do apologeta Ravi Zacarias, diante de um dado, de uma notícia tão clara do ministério que ele próprio fundou, nós não podemos deixar esse fato passar em branco aqui. Não se trata, é claro, de trazer aqui mais informações para denegrir a honra e o histórico de Ravi Zacarias, não é isso. Mas é trazer uma reflexão sobre o que de fato isso representa para nós, que somos defensores ou que estudamos a apologética cristã, que utilizamos esses livros, esses autores como referência. O que fica claro aqui é de fato que a imagem do ministério do Ravi Zacarias, sem dúvida nenhuma, ele é abalado, no mínimo ele é arranhado, não é desconsiderado, não é desfeito aquilo que ele fez. Mas de algum modo isso abala a história, né, o legado desse homem ao longo de 4 décadas daquilo que ele representou, e agora ao final da vida nós temos uma informação tão trágica como essa. Isso também acaba provocando um escândalo evangélico, é claro, já que o propósito central dele sempre foi anunciar o evangelho e defender o evangelho. Isso traz um escândalo ao evangelho, obviamente. Mas isso não significa, ao olharmos para esse péssimo testemunho, e precisamos aqui lembrar que o julgamento do ponto de vista espiritual cabe a Deus em relação àquilo que o Ravi Zacarias cometeu, em relação não somente a isso ou qualquer outra coisa na sua vida, cabe a Deus o julgamento. Agora, o que nós precisamos também destacar, apesar dessa grande falha, desse comportamento que é repreensível do ponto de vista bíblico, do ponto de vista ético, do ponto de vista social, é que devemos lembrar que aquilo que ele escreveu, aquilo que Ravi Zacarias produziu, continua tendo a sua validade, é claro. As suas obras, as suas contribuições, as suas oratórias, né? Os seus debates, tudo isso continua prevalecendo, porque tudo aquilo que ele disse, aquilo que ele produziu, tudo isso estava baseado em verdades bíblicas, né? Então não se desconsidera a obra que o Ravi Zacarias produziu. Então, o que se deve aqui combater e realmente é em relação ao testemunho, aquilo que ele praticou. E isso cabe a Deus o julgamento do ponto de vista espiritual. Nós fazemos julgamento pelos atos aqui, daquilo que ele realizou, das informações que nós temos, e claramente é uma conduta reprovável. Porém, a produção teológica e apologética continua tendo o seu valor, porque realmente estava embasado na verdade bíblica. Mas isso também, nós precisamos falar sobre o Ravi Zacarias, porque isso também aponta algo para nós que buscamos a vida da intelectualidade, a defesa do evangelho. O que isso aponta para nós? Para o cuidado que devemos ter também. A Bíblia diz que aquele que está em pé tenha cuidado para que não caia. Geralmente essa crítica é feita para os pregadores itinerantes, né, que se afirma que pode ter uma grande propensão a caírem em engodos dessa natureza. Mas o que fica claro aqui é que intelectuais, pessoas também que leem, que estudam, que se valem da teologia, têm a mesma propensão à corrupção, ao desvio ético, se não vigiarem. Se nós não nos mantivermos conduzidos pelo Espírito Santo, é possível sim que a pessoa venha a cair se não manter a vigilância espiritual. Então isso vale para qualquer pessoa, vale para o ensinador, vale para aquela pessoa mais simples, mas vale também para o cristão que é erudito, que escreveu muitas obras, seja em qualquer área da teologia. Então isso nos alerta primeiro para mantermos a vigilância em relação aos nossos referenciais intelectuais, mas também nos adverte para tomarmos um grande cuidado em relação à nossa própria postura, em relação àquilo que nós produzimos, mas em relação àquilo que nós fazemos quando nós não estamos sendo vistos em público. Porque infelizmente é isso que estava acontecendo na vida de Ravi Zacarias. Nós tínhamos um personagem público que pregava, que ensinava, que defendia o evangelho perante a sociedade, perante os ateus, mas infelizmente na esfera privada
acabava cometendo essas torpezas, esse assédio sexual. Então, nós precisamos sim falar sobre o Ravi Zacarias com muita tristeza no coração, é claro, para todos nós que somos admiradores dele, repreender veementemente a conduta, mas lembrar que a verdade do Evangelho ela continua prevalecente independente das circunstâncias. E sobretudo também nós tomarmos cuidados e nos mantermos vigilantes, sempre nos submetendo ao senhorio de Cristo para governar a nossa vida. Que essa reflexão sirva para a sua vida, em nome de Jesus.